Este conteúdo tem caráter informativo e, portanto, não deve ser tomado como opinião médica e não deve substituir o acompanhamento médico. A pandemia do coronavírus tomou proporções nunca antes vistas na história e está gerando pânico em todo o mundo. Medidas cada vez mais profundas de isolamento estão minando todo o turismo, transportes, comércios e serviço e restringindo os contatos sociais ao seio familiar. E todo o nosso conhecimento, em pleno século XXI, parece ser inútil para tratar e evitar as mortes. Doença cardiovascular, diabetes e doença respiratória crônica estão entre as principais condições de risco. Mas e se encontrássemos um ponto comum na sintomatologia do coronavírus e o vírus influenza, o vírus da gripe, no metabolismo de resíduos e nutrientes e finalmente fazendo uma síntese do vasto conhecimento científico publicado? Vejamos. Existe uma substância intimamente ligada a problemas cardíacos. Eu vou revelá-la no final, viu, gente? Para a gente entender. Respiratórios, alergias e diabetes. A evidência científica da ligação dessa substância com estes problemas é vasta, talvez uma das maiores entre as muitas áreas de pesquisas médicas. Ela tem altíssima toxicidade, gera ciclos viciosos chamados na bioquímica de self-looping, capazes de retroalimentar sua produção e, sobretudo, gerar estresse oxidativo que chega até a disparar a remoção do cálcio dos ossos como último recurso para conter o estresse oxidativo, agravando o broncoespasmo no sistema respiratório e agravando a arteriosclerose que complica ainda mais o quadro circulatório, já debilitado em muitos pacientes. A glutationa, o maior antioxidante produzido pelo corpo, é também exaurida por esse composto. Mas e se a gente pudesse parar ele? A ciência já testou isso. Em 95, já a gente vai ver o artigo, que em casos de influenza e outros vírus da gripe, foram testados inibidores do transporte desse composto, capazes de reduzir drasticamente o funcionamento e a infecção viral. Bom, vamos agora entrar nas vias metabólicas relacionadas. O cálcio pode voltar aos ossos através da ativação genética disparada pela vitamina K2. O estresse oxidativo pode ser apenas parcialmente contido com os maiores antioxidantes essenciais, a vitamina E e a vitamina C. No entanto, essas vitaminas não podem parar o aumento do dano que essa substância causa. E aí entra a melhor parte. Foram descobertos meios de reciclagem através de nutrientes essenciais. O zinco, como cofator da enzima BHMT, é capaz de reciclá-lo e transformá-lo em metionina, um dos aminoácidos essenciais. Porém, são as vitaminas B6, B9, que a gente conhece como ácido fólico, e a B12, que compõem as mais importantes vias metabólicas de reciclagem dessa substância para os aminoácidos cisteína e metionina. Temos estoques apenas para a vitamina B12. Por isso, em situações de infecção e estresse, podemos exaurir tudo o que nos resta de B6 e B9. Gente, vocês ouviram bem, o nosso corpo recicla substâncias tóxicas em metabólicos importantes, em coisas úteis para a gente. Está nesse composto até mesmo a ligação com a intoxicação hepática por paracetamol, substância ativa do ibuprofeno, que produz complicações no quadro de pacientes com coronavírus. Sua reciclagem, a reciclagem dessa substância, produz cisteína, aminoácido semi-essencial capaz de desintoxicar e restaurar, nesse caso, o funcionamento do fígado. Chega de suspense, gente. A substância é a homocisteína. Você já ouviu falar nela? Já fez exame de sangue com teste para homocisteína? É incrível como nossa máquina biológica não para de revelar seus segredos.
Bom, vamos agora entrar um pouquinho nas fontes e explicar um pouco mais em detalhes por que a gente chegou nisso. No livro Homocisteína na Saúde e na Doença, que foi um artigo de 1995 citado pelo livro, encontramos o mecanismo de interrupção da infecção de vírus gripais, que foi encontrado que esses vírus atuam na ativação da homocisteína dentro das células. Esse é o artigo científico, essa substância aqui inibe neplamocin A, não conheço. Aqui, gente, um pouquinho para mostrar a toxicidade da homocisteína, né? A apoptose e morte celular, né, que ela causa. Uma relação inversa dela com o nosso maior antioxidante, a glutationa, ou seja, quanto mais homocisteína tem no corpo, menos antioxidante glutationa a gente vai manter no corpo. A homocisteína e o estresse oxidativo, tem diversos artigos, só peguei um. Peguei mais um, na verdade, induzindo o estresse oxidativo. As patologias ligadas à homocisteína, eu só peguei um artigo, mas tem assim dezenas, né? Como eu já falei, cardiovasculares, neurológicas, respiratórias, até vínculo com diabetes. E agora a gente chegou ao coração dessa pesquisa, as vias metabólicas conectadas à homocisteína. Do lado esquerdo a gente vê os danos causados ao DNA, às células, as reações alérgicas, através de substâncias que disparam reações alérgicas. E essas reações alérgicas, para conter isso, a gente acaba tirando o cálcio dos ossos e liberando ele como íon no sangue. À direita a gente vê o processo de reciclagem dela, através da vitamina B6, transformando ela em cisteína, da B9 e da B12, transformando ela em metionina, e do zinco, transformando em metionina também. O diagrama e toda essa pesquisa é muito inspirada nesse metabolismo, é quase uma cópia desse metabolismo da homocisteína. A bioquímica é uma incrível fonte de inspiração. O uso do zinco em quadros de crise respiratória e broncoespasmo em reações alérgicas e autoimunes da asma. Gente, tem estudos assim mostrando que em menos de 24 horas há uma recuperação incrível de crianças, principalmente, né? Em crise asmática, né? Com broncoespasmo, só usando o zinco. E agora, esse é um estudo iraniano, né? Usando e chegando a essa conclusão. E mais um estudo do zinco na diabetes. E, finalmente, um artigo de Harvard mostrando como é simples, né, abaixar a homocisteína através das vitaminas B, que, como eu já disse antes, é uma via metabólica mais importante do que a via metabólica do zinco. É isso, pessoal. Vamos compartilhar e conversar com os médicos sobre essa possível luz no fim do túnel? Um grande abraço.